Até o fim do tempo. Mente, matéria e nossa busca por sentido num universo em evolução. Brian Greene. Prefácio. Eu faço matemática porque, uma vez que você prova um teorema, ele permanece para sempre. A afirmação simples e direta era surpreendente. Eu cursava o segundo ano da faculdade e havia mencionado a um amigo mais velho que durante anos me ensinara sobre diversos campos de matemática, que estava escrevendo um artigo sobre motivação humana para uma disciplina de psicologia na qual eu me matriculara. A resposta que ele me deu foi transformadora. Até então, eu não havia pensado na matemática em termos nem sequer remotamente parecidos. Para mim, a matemática era um jogo de precisão abstrata maravilhoso, jogado por uma comunidade muito peculiar que se deliciava com piadas sobre raízes quadradas ou divisão por zero. No entanto, aquele comentário causou um estalo. Sim, eu pensei, esse é o romance da matemática. A criatividade, restringida pela lógica e por um conjunto de axiomas, dita o modo como as ideias podem ser manipuladas e combinadas para revelar verdades inabaláveis. Todo triângulo retângulo, desenhado desde antes de Pitágoras e daqui até à eternidade, satisfaz o famoso teorema que leva o nome dele. Não há exceções. Claro, você pode mudar os pressupostos e acabar descobrindo novos domínios, a exemplo de triângulos desenhados sobre uma superfície curva, como o couro de uma bola de basquete, os quais podem fazer com que a conclusão de Pitágoras vá por água abaixo. Mas basta corrigir suas hipóteses, conferir e testar seu trabalho, e seu resultado já está pronto para ser esculpido em pedra. Não é preciso escalar o cume da montanha, tampouco vagar pelo deserto, nem descer de modo triunfal até os confins dos infernos. Você pode se sentar confortavelmente diante de uma escrivaninha e usar papel, lápis e uma mente perspicaz para criar alguma coisa atemporal. Esse ponto de vista abriu minhas perspectivas. A bem da verdade, nunca havia me perguntado por que sentia uma atração tão profunda pela matemática e pela física. Solucionar problemas, aprender qual é a configuração do universo e de que modo ele é engendrado. Era isso que me cativava. Eu me convenci de que essas disciplinas me seduziam porque pairavam acima da natureza impermanente do cotidiano. Por mais que minhas sensibilidades juvenis tornassem meu engajamento exagerado, de repente tive a certeza de que queria fazer parte de uma jornada rumo a descobertas e achados tão fundamentais que jamais se alterariam. Pouco importava a ascensão e a derrocada de governos, as vitórias e as derrotas do meu time na Liga Nacional de Beisebol, o esplendor e o acaso das lendas do cinema, da televisão e dos palcos. O que eu queria mesmo era passar minha vida vislumbrando algo transcendente. Enquanto isso, eu ainda tinha de escrever aquele artigo de psicologia. A tarefa era desenvolver uma teoria que explicasse porque nós, seres humanos, fazemos o que fazemos. Mas, assim que eu começava a escrever, o projeto parecia nebuloso demais. Se eu usasse uma linguagem adequada para expor ideias que parecessem minimamente razoáveis, talvez o texto meio que ganhasse forma, conforme meus avanços. Mencionei isso durante o jantar no meu dormitório e um dos conselheiros residentes sugeriu que eu desse uma olhada em A Decadência do Ocidente, de Oswald Spengler, historiador e filósofo alemão. Spengler nutria um interesse permanente por matemática e ciências, sem dúvida a razão pela qual me haviam recomendado sua leitura. Os aspectos responsáveis tanto pela fama quanto pelo escárnio de que o livro era algo, previsões de implosão política, uma adesão velada ao fascismo, são profundamente perturbadores e vêm desde então sendo usados para respaldar ideologias pérfidas, mas eu estava focado demais na minha busca para me dar conta disso.
Pelo contrário, fiquei intrigado com a visão de Spengler sobre um conjunto extenso de princípios que revelaria o papel fundamental de padrões ocultos em diferentes culturas, análogos àqueles articulados pelo cálculo e pela geometria euclidiana, que transformaram a compreensão da física e da matemática. Spengler falava a minha língua. Era inspirador ler um texto de história que reverenciava essas disciplinas como modelo para o progresso. Mas então topei com uma observação que me pegou de surpresa. O homem é o único ser que conhece a morte. Todos os outros envelhecem, mas com uma consciência inteiramente limitada ao momento imediato que lhes deve parecer eterno. Conhecimento este que incute o medo essencialmente humano diante da morte. Spengler concluiu que toda religião, toda investigação científica e toda filosofia se originam disso. Lembro-me de que me detive por bastante tempo na última frase. Ali estava uma perspectiva sobre a motivação humana que fazia sentido para mim. O encantamento de uma prova matemática talvez resida no fato de ser eterna. Pode ser que a sedução de uma lei da natureza esteja em sua qualidade atemporal, mas o que nos impulsiona a buscar o atemporal, a procurar qualidades que possam durar para sempre. Quem sabe, tudo isso provenha de nossa peculiar consciência de que somos tudo menos eternos, de que nossa vida é qualquer coisa menos interminável. Isso ecoava e amplificava a minha percepção recém-descoberta sobre a matemática, a física e o fascínio da eternidade. Parecia um tiro certeiro. Tratava-se de uma abordagem sobre a motivação humana baseada em uma reação plausível a um reconhecimento onipresente. Tratava-se de uma perspectiva que não havia sido inventada às pressas no calor do momento. À medida que continuei pensando nessa conclusão, ela parecia conter a promessa de algo ainda mais grandioso. A ciência, como observou Spengler, é uma resposta ao conhecimento do nosso fim inevitável. O mesmo se pode dizer da religião e da filosofia. Mas, sério, por que parar por aí? De acordo com Otto Rank, um dos primeiros discípulos de Freud e fascinado pelo processo criativo humano, não deveríamos. O artista, na avaliação de Rank, é alguém cujo impulso criativo tenta converter a vida efêmera em imortalidade pessoal. Jean-Paul Sartre foi mais longe, ao apontar que a vida é esvaída de sentido quando se perde a ilusão de ser eterno. A sugestão, então, abrindo caminho para se imiscuir nas obras desses e de outros pensadores que vieram depois, é de que boa parte da cultura humana, das experimentações artísticas às descobertas científicas, é impulsionada pela reflexão da vida sobre sua natureza finita, uma encruzilhada. Quem diria que uma preocupação com todas as coisas no âmbito da matemática e da física tiraria proveito das visões de uma teoria unificada da civilização humana impulsionada pela intensa dualidade entre a vida e morte? Tudo bem, vou respirar fundo enquanto sugiro àquela distante versão de mim mesma, lá do segundo ano de faculdade, que não se empolgue demais. No entanto, o entusiasmo que senti provou ser mais do que um deslumbramento intelectual ingênuo e fugaz. Nas quase 4 décadas que se passaram desde então, esses temas permaneceram comigo, ainda que em algum canto esquecido da minha mente. Embora o meu trabalho cotidiano tenha-se concentrado em teorias unificadas e origens cósmicas, em ponderar sobre o significado mais amplo dos avanços científicos, várias vezes me peguei voltando às questões do tempo e do quinhão limitado que cabe a cada um de nós. Ora, por formação e temperamento, sou cético em relação a explicações unificadas, aplicáveis às mais diversas situações. A física está atulhada de teorias unificadas e mal-sucedidas sobre as forças da natureza, e mais ainda quando nos aventuramos no domínio complexo do comportamento humano. De fato, percebi que a consciência do meu próprio e inevitável fim tem uma grande influência sobre tudo o que faço, sem, contudo, fornecer uma explicação exaustiva para tal.
Trata-se de uma avaliação que, imagino, é trivial em graus variados. Ainda assim, há um domínio em que os tentáculos da mortalidade são especialmente evidentes. Em todas as culturas e através dos tempos, atribuímos um valor significativo à permanência. São muitas as maneiras pelas quais fizemos isso. Algumas pessoas buscam a verdade absoluta, outras se esforçam para obter legados duradouros, algumas constroem monumentos formidáveis, outras se empenham no encalço de leis imutáveis e outras ainda se dedicam com fervor a esta ou àquela versão do eterno. A eternidade, como demonstram essas preocupações, exerce uma influência poderosa sobre a mente que tem consciência de que sua duração material é limitada. Em nossa era, cientistas equipados com ferramentas voltadas aos experimentos, à observação e à análise matemática desbravaram uma trilha pioneira rumo ao futuro, um caminho que, pela primeira vez, revelou características proeminentes do cenário inevitável e definitivo, ainda que distante, que está por vir. Embora obscurecido por uma névoa aqui e uma bruma ali, o panorama está se tornando desanuviado o bastante para que nós, criaturas pensantes, sejamos capazes de desvendar com mais destreza do que nunca a maneira como nos encaixamos na imponente vastidão do tempo. É nesse espírito, nas páginas a seguir, que percorreremos a linha do tempo do universo, investigando em detalhes os princípios físicos que produzem estruturas ordenadas que vão desde as estrelas e as galáxias até à vida e à consciência, no âmbito de um universo fadado à dissolução. Examinaremos argumentos que demonstram que, como os seres humanos, os fenómenos da vida e da mente no universo têm vida útil limitada. De fato, em algum momento é provável que a existência de qualquer tipo de matéria organizada já não seja possível. Examinaremos de que maneira os seres autorreflexivos enfrentam a tensão gerada por essas percepções. Somos resultado de leis que, até onde sabemos, são atemporais e, no entanto, existimos apenas durante o mais breve instante. Somos regidos por leis que operam sem se preocupar com o destino. Ainda assim, com frequência nos perguntamos para onde estamos rumando. Somos moldados por leis que não parecem exigir um fundamento lógico subjacente e, contudo, vivemos em busca persistente de significado e propósito. Em suma, vamos esquadrinhar o universo desde o início dos tempos até o que se assemelha a um fim. Ao longo dessa jornada, esmiuçaremos as maneiras deslumbrantes pelas quais mentes inquietas e inventivas iluminaram a transitoriedade fundamental de tudo e a que ela responderam. Em nossa investigação, seremos guiados por descobertas e reflexões de várias disciplinas científicas. A partir de analogias e metáforas, explicarei todas as ideias necessárias em termos não técnicos, levando em conta apenas os fatos e as informações preliminares mais simples. Para conceitos especialmente complexos, fornecerei sínteses que permitirão ao leitor seguir em frente sem perder o rumo. Nas notas ao final do livro, esclarecerei de modo mais detalhado os pormenores matemáticos específicos e apresentarei referências e sugestões de leituras adicionais. Como o assunto é vasto e nosso número de páginas limitado, decidi seguir uma rota estreita, com paradas em vários momentos oportunos e críticos que julgo essenciais para reconhecer nosso lugar dentro da história cosmológica mais ampla. Essa é uma jornada movida pela ciência, a que a humanidade confere significado e relevância e a fonte de uma aventura vigorosa e enriquecedora. A atração da eternidade, começos, finais e além. Quando chegar a plenitude do tempo, tudo aquilo que vive morrerá. Por mais de 3 bilhões de anos, à medida que espécies simples e complexas encontravam seu lugar na hierarquia da Terra, a foice da morte lançou uma sombra persistente sobre a vida que florescia. A diversidade se espalhou enquanto a vida saía rastejando dos oceanos, caminhava a passos largos, terra afora e alçava voo pelos céus. Mas basta esperar o bastante e o livro de registros de nascimentos e mortes, em que as entradas são mais numerosas
do que as miriades de estrelas existentes na galáxia e que equilibrará as contas com precisão impassível. O desabrochar de qualquer vida ultrapassa toda a espécie de previsão. O destino derradeiro de qualquer forma de vida é uma conclusão inexorável. E, no entanto, esse fim iminente, tão inevitável quanto o pôr do sol, é algo que apenas nós, humanos, parecemos aprender. Muito antes de nossa chegada, o rugido estrondoso dos trovões das tempestades, o frenesi furioso dos vulcões, os tremores abruptos dos terremotos, de certo, precipitavam a debandada de todos os seres aptos a fugir em carreira desabalada. Mas essas escapadas são uma reação instintiva a qualquer perigo que se apresente. Quase todas as formas de vida vivem um momento com o medo resultante da percepção imediata. Somente você e eu e o restante de nossa espécie somos capazes de refletir sobre o passado distante, imaginar o futuro e compreender a escuridão que nos aguarda. É aterrorizante, não o tipo de terror que nos faz encolher de medo ou correr em busca de refúgio. Pelo contrário, é um pressentimento que vive dentro de nós, um presságio que aprendemos a sufocar, a aceitar, a não levar a sério. Entretanto, por baixo das camadas obscuras está o fato sempre presente e perturbador daquilo que o futuro nos reserva. O conhecimento que William James descreveu como o verme no cerne de todas as nossas fontes usuais de prazer. Trabalhar e brincar, ansiar e se esforçar, desejar e amar, tudo nos entrelaça cada vez mais à tessitura da vida que compartilhamos. Pensar que tudo isso acabará de repente, parafraseando Stephen Wright, basta para deixar qualquer um meio morto de medo, 2 vezes. É claro, a maioria de nós, em nome da sanidade, não se fixa na finitude. Cuidamos da vida cotidiana, concentrados em preocupações mundanas. Aceitamos o inevitável e direcionamos nossas energias para outras coisas. Porém, o reconhecimento de que nosso tempo é finito nos acompanha e nos ajuda a moldar as escolhas que fazemos, os desafios que aceitamos enfrentar, os caminhos que percorremos. Como afirmou o antropólogo cultural Ernest Becker, vivemos sob uma tensão existencial constante, impelidos para o céu por uma consciência que pode se elevar aos píncaros de Shakespeare, Beethoven e Einstein, mas amarrados à terra por uma forma física cuja deterioração a transformará em pó. O homem está literalmente cindido em 2. Tem consciência de sua esplêndida singularidade, graças à qual sobressai na natureza como imponente majestade, e ainda assim retorna às entranhas da terra a cerca de 7 palmos para, cego e emudecido, apodrecer e desaparecer para todo o sempre. De acordo com Becker, essa consciência nos compele a negar à morte a capacidade de nos apagar. Alguns apaziguam o anseio existencial por meio do comprometimento com a família, o envolvimento com um time desportivo, um movimento, uma religião, uma nação, construtos que durarão mais que a quantidade de tempo conferida a cada indivíduo na Terra. Outros deixam para trás um rastro de expressões criativas, artefatos que prolongam simbolicamente a duração de sua presença terrena. Nós nos esquivamos na direção da beleza, disse Emerson, como uma guarida dos terrores da natureza finita. Outros buscam subjugar a morte por meio de vitórias ou conquistas, como se status, poder e riqueza garantissem uma imunidade indisponível aos mortais comuns. Ao longo dos milénios, uma consequência disso tem sido o fascínio generalizado por todas as coisas, reais ou imaginárias, que roçam o atemporal. De profecias de uma vida além-túmulo e ensinamentos de reencarnação, a súplicas feitas à mandala varrida pelo vento, desenvolvemos estratégias para lidar com o conhecimento de nossa impermanência e, muitas vezes com esperança, outras tantas com resignação, fazer um gesto em direção à eternidade.
O que há de novo em nossa era é o extraordinário poder que tem a ciência de contar uma história lúcida não apenas do passado, voltando até o Big Bang, mas também do futuro. Talvez a eternidade em si esteja sempre além do alcance de nossas equações, mas nossas análises já revelaram que o universo que conhecemos é transitório. De planetas a estrelas, de sistemas solares a galáxias, de buracos negros a nebulosas rodopiantes, nada é perpétuo. De fato, até onde podemos afirmar, não é apenas a vida de cada indivíduo que é finita, mas também a própria vida em si. O planeta Terra, descrito por Carl Sagan como um grão de poeira suspenso em um raio de sol, é uma flor evanescente em um cosmo primoroso que, no fim das contas, será estéril. Grãos de poeira, próximos ou distantes, dançam à luz dos raios de sol apenas por um mero instante. Ainda assim, aqui no mundo, pontuamos este nosso instante fugidio com façanhas assombrosas, fruto de ideias perspicazes, criatividade e engenhosidade, à medida que cada geração tira proveito das realizações das que a precederam, em busca de uma compreensão lúcida sobre como tudo surgiu, esforçando-se para encontrar coerência no destino ao qual rumamos e ansiando por uma resposta para a indagação porque tudo isso é importante. Essa é a história deste livro. Histórias de quase tudo. Somos uma espécie que se delicia com histórias. Nós nos orientamos pela realidade, aprendemos padrões e os combinamos em narrativas capazes de cativar, informar, assustar, divertir e emocionar. O plural narrativas é absolutamente essencial. Na biblioteca da reflexão humana não existe um volume único que transmita a compreensão definitiva. Em vez disso, escrevemos muitas histórias entremeadas que abarcam diferentes domínios da investigação e da experiência humanas. Histórias que, em outras palavras, analisam de forma minuciosa os padrões da realidade usando gramáticas e vocabulários distintos. Prótons, nêutrons, elétrons e outras partículas da natureza são essenciais para contar a história reducionista, analisando o estofo da realidade dos planetas a Picasso em termos de seus constituintes microfísicos. Metabolismo, replicação celular, mutação e adaptação são essenciais para contar a história do surgimento e do desenvolvimento da vida por meio da análise do funcionamento bioquímico de moléculas extraordinárias e das células que elas comandam. Neurónios, informação, pensamento e consciência são essenciais para a história da mente e, com isso, as narrativas proliferam. Do mito à religião, da literatura à filosofia, da arte à música, elas contam a luta da humanidade pela sobrevivência, a vontade de entender, o desejo urgente de se expressar e a busca de sentido. Essas são histórias em andamento, desenvolvidas por pensadores oriundos de uma ampla gama de disciplinas variadas. E é compreensível que seja assim. Uma saga que vai dos quarks à consciência é uma crónica robusta. Ainda assim, essas diferentes histórias estão interlaçadas. Dom Quixote trata do anseio da humanidade pelo heroico. Contado por meio do frágil Alonso Quijano, personagem criado pela imaginação de Miguel de Cervantes, um ser vivo que respira, pensa, entende e sente um conjunto de ossos, tecidos e células que, durante sua vida, forneceu os meios para a realização de processos orgânicos de transformação de energia e excreção de resíduos que, por sua vez, dependiam de movimentos atómicos e moleculares aprimorados ao longo de bilhões de anos de evolução em um planeta forjado a partir dos detritos das explosões de supernovas espalhadas de uma ponta à outra de uma área do espaço resultante do Big Bang. No entanto,
Ler as agruras de Dom Quixote é obter uma compreensão da natureza humana que permaneceria opaca se incorporada a uma descrição dos movimentos das moléculas e dos átomos do Cavaleiro da Triste Figura, ou se transmitida por meio de uma elaboração dos processos neurais que crepitavam na mente de Cervantes enquanto ele escrevia o romance. Por mais conectadas que sejam, e elas com certeza são, diferentes histórias contadas em diferentes idiomas e focadas em diferentes níveis de realidade propiciam revelações muitíssimo diferentes. Talvez um dia sejamos capazes de transitar de forma integrada e coesa entre essas histórias, conectando todos os produtos da mente humana, reais e fictícios, científicos e imaginativos. Talvez um dia invoquemos uma teoria unificada de ingredientes particulados para explicar a visão avassaladora de um Rodin e as miríades de reações que a escultura, os burgueses de Calais, suscita naqueles que vivem a experiência de contemplá-la. Quem sabe consigamos compreender de que modo o brilho da luz refletido em um prato giratório, fenómeno banal à primeira vista, é capaz de agitar a mente poderosa de Richard Feynman e investigá-lo e reescrever as leis fundamentais da física. Ainda mais audiciosos, talvez um dia possamos assimilar os mecanismos de funcionamento da mente e da matéria de maneira tão completa que tudo será desvendado, dos buracos negros a Beethoven, da esquisitice quântica de Walt Whitman, mas, mesmo que não tenhamos nada que sequer chegue perto dessa capacidade, há muito a se ganhar com a imersão nessas histórias científicas, criativas e imaginativas, se compreendermos quando e como elas emergiram a partir de outras, anteriores, que se desenrolaram na linha do tempo cósmica e delinearam os desdobramentos tão controversos quanto conclusivos que elevaram cada uma delas a seu lugar de proeminência explicativa. Ao longo desse apanhado de histórias encontraremos duas forças que compartilham o papel do personagem principal. No capítulo 2 está o primeiro protagonista, a entropia. Embora conhecida por muitos em virtude de sua associação com a desordem e a afirmação reproduzida com frequência de que a medida da entropia sempre aumenta com o tempo, suas qualidades sutis permitem aos sistemas físicos se desenvolverem em uma variedade abundante de maneiras, às vezes até mesmo dando a impressão de nadar contra a corrente entrópica. Veremos exemplos importantes disso no capítulo 3, uma vez que partículas resultantes do Big Bang aparentemente desdenham do ímpeto de desordem à medida que evoluem para estruturas organizadas como estrelas, galáxias e planetas e, ao fim e ao cabo, para configurações de matéria que se avolumam e se intensificam com a corrente da vida. Perguntar de que forma essa corrente é acionada nos leva à segunda de nossas influências dominantes, a evolução. Embora seja o principal motor a impulsionar as transformações graduais por que passam os sistemas vivos, a evolução via seleção natural entra em ação bem antes de as primeiras formas de vida começarem a competir entre si. No capítulo 4, vamos nos deparar com moléculas batalhando contra outras moléculas em lutas pela sobrevivência travadas em uma arena de matéria inanimada. Foram sucessivos rounds de darwinismo molecular, como é chamado esse combate químico, que provavelmente produziram uma série de configurações cada vez mais robustas, dando origem, em última instância, aos primeiros aglomerados moleculares que reconheceríamos como vida. Os detalhes são a essência da pesquisa de ponta, mas, depois das últimas 2 décadas de progresso estupendo, o consenso é de que estamos no caminho certo. De fato, talvez as forças duais da entropia e da evolução sejam parceiras perfeitamente compatíveis e complementares na jornada rumo ao surgimento da vida. Embora essa possa parecer uma dupla discrepante,
A má fama pública da entropia toca de leve o caos, aparentemente a antítese da evolução ou da vida. Análises matemáticas recentes da entropia sugerem que a vida, ou ao menos qualidades semelhantes à vida, pode muito bem ser o produto esperado de uma fonte longeva de energia, a exemplo do Sol, despejando sem parar calor e luz sobre os ingredientes moleculares que competem pelos limitados recursos disponíveis em um planeta como a Terra. Por mais provisórias que sejam algumas dessas ideias, fundadas apenas em conjunturas, líquido e certo é o fato de que, mais ou menos 1 bilhão de anos depois da formação da Terra, o planeta estava apinhado de vida se desenvolvendo sob a pressão evolutiva. Então, a fase seguinte de desenvolvimento faz parte do tradicional menu darwiniano. Eventos fortuitos, como ser atingido por um raio cósmico ou sofrer um infortúnio molecular durante a replicação do DNA, resultam em mutações aleatórias. Algumas têm impacto mínimo na saúde e no bem-estar do organismo, mas outras são capazes de torná-lo mais ou menos apto na competição pela sobrevivência. As mutações que aperfeiçoam a aptidão têm maior probabilidade de ser transmitidas aos descendentes, porque, segundo o próprio significado da expressão mais apto, o portador dos traços tem mais chances de sobreviver até a maturidade reprodutiva e gerar a prole apta. Assim, de geração em geração, as qualidades que incrementam a aptidão vão se espalhando. Bilhões de anos mais tarde, à medida que esse longo processo continuou a se desenrolar, um conjunto específico de mutações proporcionou a algumas formas de vida uma capacidade aprimorada de cognição. Algumas delas não apenas se tornaram conscientes, como também adquiriram consciência de que tinham consciência. Ou seja, algumas formas de vida adquiriram autoconsciência consciente. Naturalmente, esses seres autorreflexivos se perguntaram o que é a consciência e como ela surgiu. Afinal, como é possível a um turbilhão de matéria estúpida e absurda pensar e sentir? Vários pesquisadores, como será discutido no capítulo 5, antecipam uma explicação mecanicista. Eles argumentam que precisamos entender o cérebro, seus componentes, funções, conexões com exatidão muito maior do que ocorre hoje, mas, uma vez obtido esse conhecimento, o resultado será uma explicação da consciência. Outros respondem de antemão que estamos enfrentando um desafio muito maior e alegam que a consciência é o enigma mais difícil que já encontramos, o tipo de charada que exigirá perspectivas drasticamente novas com relação não apenas à mente, mas à própria natureza da realidade. As opiniões convergem quando se trata de avaliar o impacto de nossa sofisticação cognitiva em nosso repertório comportamental. Ao longo de dezenas de milhares de gerações durante o Pleistoceno, nossos antepassados se uniram em grupos que sobreviveram por meio da caça e da coleta. Com o tempo, desenvolveu-se a destreza mental que lhes proporcionou capacidades refinadas para planejar, organizar, comunicar-se, ensinar, avaliar, julgar e resolver problemas. Tirando proveito dessas habilidades individuais aprimoradas, os grupos empregaram forças comunais cada vez mais influentes, o que nos leva ao conjunto seguinte de episódios explicativos centrados nos avanços evolutivos que deram origem a nós. No capítulo 6, investigamos nossa aquisição de linguagem e a subsequente obsessão com a narração de histórias. O capítulo 7 se aprofunda em um género específico de histórias, aquelas que pronunciam as tradições religiosas e fazem a transição para essas tradições, e no capítulo 8 examinamos a busca longeva e generalizada da expressão criativa. Ao procurar a origem dessas transformações comuns e sagradas, os pesquisadores recorreram a uma gama extensa de explicações. Para nós, uma luz guia essencial continua a ser a evolução darwiniana aplicada ao comportamento humano. O cérebro, afinal, não passa de outra estrutura biológica evoluindo como resultado de pressões de seleção, e é ele que informa o que fazemos e como reagimos.
Ao longo das últimas décadas, os cientistas cognitivos e os psicólogos evolucionistas desenvolveram essa perspectiva, estabelecendo que, assim como grande parte de nossa biologia, nosso comportamento também foi moldado pelas forças da seleção darwiniana. Desse modo, em nossa jornada percorrendo a cultura humana, muitas vezes nos perguntaremos se este ou aquele comportamento pode ter aumentado as perspectivas de sobrevivência e reprodução entre os indivíduos que o praticavam muito tempo atrás, promovendo a ampla propagação desta ou daquela maneira de agir por gerações e gerações de descendentes. No entanto, ao contrário do polegar opositor ou do andar ereto, características fisiológicas herdadas fortemente vinculadas a comportamentos adaptativos específicos, muitas características herdadas do cérebro moldam predileções e não ações definitivas. Somos influenciados por essas predisposições, porém a atividade humana resulta de uma amálgama de tendências comportamentais com nossa mente complexa, deliberativa e autorreflexiva. E assim, um segundo farol-guia distinto, mas não menos importante, será apontado para a vida interior que vem atrelada às nossas refinadas capacidades cognitivas. Seguindo a trilha marcada por muitos pensadores, chegaremos a um panorama revelador. Com a cognição humana, sem dúvida, domamos uma força poderosa que, com o tempo, acabou-nos elevando à categoria de espécie dominante em todo o mundo. Mas as faculdades mentais que nos permitem moldar, configurar e inovar são as mesmas que dissipam a miopia que, de outra forma, nos manteria estreitamente focados no presente. A habilidade de manipular de forma criteriosa o meio ambiente propicia a capacidade de mudar nosso ponto de vista, pairar acima da linha do tempo e contemplar o que era e imaginar o que será. Por mais que preferíssemos o contrário, chegar ao penso logo existo é precipitar-se sem cautela em direção à réplica existo logo morrerei. Essa constatação é no mínimo desconcertante. Entretanto, a maioria de nós é capaz de suportá-la. E nossa sobrevivência como espécie atesta que nossos irmãos também foram capazes de lidar com ela. Mas como fazemos isso? De acordo com uma linha de pensamento, contamos e recontamos histórias nas quais nosso lugar no vasto universo migra para o centro do palco e a possibilidade de sermos apagados para sempre é contestada ou ignorada, ou, em termos simples, ela sequer existe. Criamos pinturas, esculturas, coreografias e músicas nas quais usurpamos o controle da criação e concedemos a nós mesmos o poder de triunfar sobre todas as coisas finitas. Imaginamos heróis, de Hércules a Ser Galvão, um dos cavaleiros da Távola Redonda, e Hermione, que encaram a morte com desdém e determinação feroz e demonstram, ainda que de forma fantasiosa, que somos capazes de vencer. Desenvolvemos a ciência que nos fornece inferências esclarecedoras sobre o funcionamento da realidade e a transformamos em poderes que as gerações anteriores teriam reservado aos deuses. Em suma, podemos ter nosso bolo cognitivo a agilidade do pensamento que, entre muitas outras coisas, revela a nossa difícil situação existencial e também o prazer de comê-lo. Por meio de nossas capacidades criativas, desenvolvemos defesas formidáveis contra o que, de outra forma, seria um desassossego debilitante. Ainda assim, uma vez que os motivos não se fossilizam, rastrear a inspiração para o comportamento humano pode ser uma empreitada complicada. Talvez nossas incursões criativas, desde os cervídeos nas cavernas de Lascaux até as equações da relatividade geral, surjam da habilidade do cérebro, fruto da seleção natural, mas excessivamente ativa, de detectar e organizar padrões de forma coerente. Talvez essas e outras atividades correlatas sejam subprodutos requintados, ainda que supérfluos, em termos adaptativos de um cérebro grande o bastante,
liberto da obrigação de se concentrar na obtenção de abrigo e sustento em tempo integral. Como discutiríamos, há teorias de sobra, porém é ilusório pensar que as conclusões são inabaláveis. Com relação a um aspecto, não resta dúvida. Imaginamos, criamos e experimentamos obras, das pirâmides à nona sinfonia, à mecânica quântica, que são monumentos à engenhosidade humana, cuja durabilidade, se não seu conteúdo, aponta para a permanência. E com isso tenho refletido sobre as origens cósmicas, investigando a formação de átomos, estrelas e planetas e vasculhado o surgimento da vida, da consciência e da cultura. Direcionaremos nosso olhar para o reino que, durante milénios, literal e simbolicamente, estimulou e subjugou nossa ansiedade cósmica, ou seja, olharemos daqui até à eternidade. Informação, consciência e eternidade. Vai demorar muito tempo para a eternidade chegar. Ao longo do caminho, muita coisa vai acontecer. Futuristas esbaforidos e espetáculos de ficção científica de Hollywood imaginam como serão a vida e a civilização em espaços de tempo que, embora significativos pelos padrões humanos, empalidecem se comparados às escalas temporais cósmicas. É um passatempo divertido fazer conjunturas a partir dos indícios de uma curta extensão de inovação tecnológica exponencial a fim de antever como serão os avanços futuros. Mas essas previsões tendem a ser profundamente diferentes do modo como as coisas de fato se desenrolarão. E isso vale para durações de tempo com as quais estamos, em certa medida, familiarizados, em termos de décadas, séculos e milénios. Em escalas de tempo cósmicas, prever esse tipo de detalhe é perda de tempo. Felizmente, para a maior parte dos temas que investigaremos aqui, o terreno sobre o qual realizaremos nossa caminhada é mais sólido. Minha intenção é pintar o futuro do universo com cores intensas, mas apenas com as pinceladas mais amplas. E, com esse nível de detalhe, podemos retratar as possibilidades com um grau razoável de confiança. É essencial reconhecer que não se pode obter grande serenidade emocional deixando vestígios em um futuro desolado, desprovido de qualquer pessoa que possa estar lá para notar. O futuro que tendemos a imaginar, mesmo que apenas de modo implícito, é povoado por coisas que nos interessam. Sem dúvida, a evolução levará a vida e a mente a assumir uma gama farta de formas sobre os auspícios de uma variedade ampla de plataformas biológica, computacional, híbrida e sabe-se lá mais o quê. Contudo, sejam quais forem os detalhes imprevisíveis da composição física ou do pano de fundo ambiental, muitos de nós imaginamos que, em um futuro distante, algum tipo de vida e, mais especificamente, vida inteligente existirá e pensará. Isso suscita uma questão que nos acompanhará ao longo desta jornada. O pensamento consciente pode perdurar de modo indefinido? Ou talvez a mente pensante, como o tigre da Tasmânia ou o pica-pau de bico de marfim, possa ser algo sublime que surge por certo período, mas depois se extingue? Não estou focando em nenhuma consciência individual, então a questão nada tem a ver com as tecnologias almejadas, criogénicas, digitais, quaisquer que sejam, capazes de preservar uma determinada mente. Em vez disso, o que questiono é se o fenómeno do pensamento, com o suporte de um cérebro humano, ou de um computador inteligente, ou ainda de um emaranhado de partículas flutuando no vazio ou de qualquer outro processo físico que se mostre relevante, tem condições de sobreviver arbitrariamente no futuro distante. Por que não sobreviveria? Bem, pensamos na materialização humana do pensamento. Ela surgiu em combinação com um conjunto fortuito de condições ambientais que explicam porque, por exemplo, nosso pensamento ocorre aqui e não em Mercúrio ou no cometa Halley. Somos capazes de pensar porque as condições que encontramos aqui são propícias à vida e ao pensamento, e é por isso que mudanças
deletérias no clima da Terra são tão angustiantes. O que não é de todo óbvio é que existe uma versão cósmica dessas preocupações, com consequências relevantes, porém limitadas. Quando se pondera a respeito do pensamento como um processo físico, hipótese que examinaremos, não se preende que ele só possa ocorrer se certas condições ambientais rigorosas forem atendidas, seja aqui na Terra e agora, seja em qualquer lugar, em algum outro momento. E, assim, ao levarmos em consideração a evolução geral do universo, determinaremos se as condições ambientais em evolução no decorrer do espaço e do tempo podem assegurar para sempre a manutenção da vida inteligente. A avaliação será norteada por reflexões a partir de pesquisas realizadas nos campos da física de partículas, da astrofísica e da cosmologia, as quais nos permitem prever de que maneira o universo se desenrolará ao longo de eras que fazem parecer desprezível toda a linha do tempo desde a grande explosão primordial. Existem incertezas significativas, é claro, e, assim como para a maioria dos cientistas, a razão da minha vida é a possibilidade de a natureza dar um tapa em nossa arrogância e revelar surpresas que ainda não somos capazes de compreender. Contudo, tendo como base aquilo que medimos, observamos e calculamos, o que encontraremos, conforme será exposto nos capítulos 9 e 10, não é animador. Planetas e estrelas, sistemas solares e galáxias e até mesmo buracos negros são efêmeros. O fim de cada um é impulsionado por sua própria combinação distinta de processos físicos, abarcando a mecânica quântica por intermédio da relatividade geral, produzindo, enfim, uma névoa de partículas que flutuam através de um cosmo gélido e silencioso. Como um pensamento consciente se comportará em um universo que passa por essa transformação? Quem fornece a linguagem para formular essa pergunta e respondê-la é, mais uma vez, a entropia. E, seguindo a trilha entrópica, encontraremos a possibilidade muitíssimo real de que o ato de pensar, levado a cabo por qualquer entidade de qualquer espécie em qualquer lugar, talvez seja tolhido por um acúmulo inevitável de lixo ambiental. No futuro longínquo, pode ser que qualquer coisa pensante queime no calor gerado pelos próprios pensamentos. Aliás, até pensar pode se tornar fisicamente impossível. Embora o argumento contra o pensamento infinito seja fundamentado em um conjunto conservador de suposições, também levaremos em conta alternativas, futuros possíveis mais propícios à vida e ao pensamento. No entanto, a leitura mais direta sugere que a vida, em especial a vida inteligente, é efêmera. O intervalo na linha do tempo cósmica em que as condições possibilitam a existência de seres autorreflexivos pode muito bem ser deveras estreito. Se você lançar uma olhada superficial sobre a coisa toda, corre o risco de nem sequer perceber a existência da vida. A descrição de Nabokov da vida humana como uma breve fenda de luz entre duas eternidades de escuridão pode ser aplicada ao fenómeno da própria vida. Lamentamos nosso caráter efêmero e buscamos consolo em uma transcendência simbólica, o legado de pelo menos termos participado da jornada. Você e eu não estaremos aqui, mas outros estarão, e o que fazemos, o que criamos, o que deixamos para trás contribui para o que virá e para como a vida futura viverá. Contudo, em um universo que acabará desprovido de vida e de consciência, até mesmo um legado simbólico, um sussurro destinado a nossos descendentes distantes, desaparecerá vazio adentro. Onde, então, ficamos diante disso? Reflexões sobre o futuro. Tendemos a observar as descobertas sobre o universo em termos intelectuais. Aprendemos alguns fatos novos sobre o tempo, bem como sobre teorias unificadas ou buracos negros. Por um breve momento isso faz cócegas em nossa mente e, se for impressionante o bastante, permanece. A natureza abstrata da ciência muitas vezes nos leva a enfatizar o conteúdo e a nos aferrarmos a ele do ponto de vista cognitivo e somente então, e apenas raramente, esse entendimento tem a chance de nos tocar fundo no âmbito visceral. Entretanto, nas ocasiões em que a ciência evoca tanto a razão quanto a emoção, o resultado pode ser poderoso. Um bom exemplo disso, alguns anos atrás,
quando comecei a pensar em previsões científicas com relação ao futuro distante do universo, minha experiência era sobretudo cerebral. Eu absorvia materiais relevantes como um apanhado maravilhoso, embora abstrato, de ideias atreladas à matemática das leis da natureza. Porém, descobri que, quando me esforçava para realmente imaginar tudo o que é vivo, todo o pensamento, toda a luta e toda a realização como uma aberração fugaz em uma linha do tempo cósmico que de outro modo seria desprovida de vida, essa absorção ocorria de um jeito diferente. Eu podia perceber isso, eu podia sentir isso. Eu não me importo de compartilhar com o leitor o facto de que, nas primeiras vezes que fiz isso, a jornada foi sombria. Ao longo de décadas de estudo e de pesquisa científica, não raro tive momentos de euforia e admiração, mas nunca antes os resultados em matemática e física haviam-me esmagado com um pavor oco. Com o tempo, meu envolvimento emocional com essas ideias se tornou mais refinado. Hoje, contemplar o futuro distante quase sempre provoca em mim uma sensação de calma, de estar conectado, como se minha própria identidade pouco importasse porque foi absorvida por alguma coisa que só posso descrever como um sentimento de gratidão pelo presente da experiência. Uma vez que é mais do que provável que você não me conheça pessoalmente, deixe-me oferecer um contexto. Sou uma pessoa de mente aberta e receptiva a novas ideias e com uma sensibilidade que exige rigor. Venho de um mundo em que os argumentos devem ser formulados com equações e dados replicáveis, um mundo em que a validade é determinada por cálculos inequívocos que produzem previsões correspondentes a experimentos, dígito por dígito, cuja precisão chega às vezes até uma dúzia de casas além da vírgula decimal. Então, a primeira vez que senti na pele um desses momentos de calma conexão, eu estava num Starbucks em Nova York, fiquei profundamente desconfiado. Talvez meu chá Earl Grey tivesse sido contaminado por um pouco de leite de soja estragado, ou talvez eu estivesse enlouquecendo. Pensando bem, nem uma coisa nem outra. Somos o produto de uma longa linhagem que apaziguou o seu desconforto existencial imaginando que deixamos uma marca. E quanto mais duradoura é essa marca, também mais indelével, mais a vida parece ter alguma importância. Nas palavras do filósofo Robert Nozick, mas que poderiam muito bem ter saído da boca de George Bailey, a morte oblitera o indivíduo. Ser completamente apagado, sem deixar nenhum rastro ou vestígio, contribui bastante para destruir o sentido da vida de alguém. Em especial para aqueles que, como eu, não têm uma orientação religiosa tradicional. A ênfase é em não ser obliterado, com um foco implacável na permanência, pode acabar permeando tudo. Minha formação, minha educação, minha carreira, minhas experiências foram todas embasadas na permanência. Em todas as etapas do caminho, segui em frente com um olho treinado para o longo prazo, na busca da realização de alguma coisa que perdurasse. Não há mistério algum no motivo pela qual minha preocupação profissional foi dominada por análises matemáticas do espaço, do tempo e das leis da natureza. É difícil imaginar outra disciplina capaz de manter os pensamentos cotidianos de um indivíduo mais prontamente focados em questões que transcendem o momento. Mas a própria descoberta científica lança uma luz diferente sobre essa perspectiva. É provável que a vida e o pensamento habitem um minúsculo oásis na cronologia cósmica. Embora regido por elegantes leis matemáticas que possibilitam todos os tipos de processos físicos maravilhosos, o universo será o anfitrião da vida e da mente apenas por um certo tempo. Se você entender isso de forma plena, imaginando um futuro desprovido de estrelas, planetas e coisas que pensam, seu respeito por nossa era pode aumentar e passar do apreço à reverência. E esse foi o sentimento que tomou conta de mim no Starbucks. A calma e a conexão marcaram uma mudança da busca por um futuro cada vez mais distante para a sensação de habitar um presente que, apesar de transitório, é de tirar o fôlego. Foi uma mudança, a meu ver, incitada por uma contrapartida cosmológica às orientações oferecidas ao longo do tempo por poetas e filósofos, escritores e artistas, sábios gurus espirituais e professores de mindfulness
entre inúmeros outros que nos dizem a verdade simples, porém surpreendente e sutil, de que a vida pode ser encontrada no aqui e agora. É uma mentalidade difícil de manter, mas que inspirou o pensamento de muitos. Nós a vemos na frase de Emily Dickinson: o sempre é composto por agoras, e em Thoreau, quando disse a eternidade em cada momento. É uma perspectiva, constatei, que se torna ainda mais palpável quando mergulhamos em toda a vastidão do tempo, do começo ao fim, um pano de fundo cosmológico que propicia uma clareza incomparável sobre a singularidade e a fugacidade do aqui e do agora. O objetivo deste livro é fornecer essa clareza. Viajaremos através do tempo, desde a nossa compreensão mais refinada dos primórdios até o mais próximo que a ciência pode nos levar do finalzinho de todas as coisas. Em detalhes, examinaremos de que modo a vida e a mente emergem do caos inicial e nos debruçaremos sobre o que um conjunto de mentes curiosas, ávidas, ansiosas, autorreflexivas, inventivas e céticas faz, sobretudo quando percebe sua própria mortalidade. Investigaremos o surgimento da religião, o ímpeto pela expressão criativa, a ascensão da ciência, a busca pela verdade e o anseio pelo atemporal, a arraigada afinidade por algo que seja permanente, por aquilo que Franz Kafka identificou como sendo nossa necessidade de algo indestrutível, impulsionará então nossa marcha ininterrupta em direção ao futuro distante, e isso nos permitirá avaliar as perspectivas de tudo aquilo que estimamos, tudo o que constitui a realidade tal qual a conhecemos, de planetas e estrelas, a galáxias e buracos negros, até à vida e a mente. De uma ponta à outra da jornada, o espírito humano da descoberta brilhará de forma abundante. Somos exploradores ambiciosos, tentando compreender uma realidade vasta. Séculos de esforço iluminaram terrenos obscuros da matéria, da mente e do cosmo. Durante os milénios vindouros, as esferas de iluminação se tornarão maiores e mais brilhantes. A jornada até aqui já mostrou que a realidade é regida por leis matemáticas indiferentes a códigos de conduta, padrões de beleza, necessidades de companheirismo, desejos de compreensão e busca por sentido. No entanto, por meio da linguagem e da história, da arte e do mito, da religião e da ciência, mobilizamos nosso pequeno quinhão nos desalmados, implacáveis e mecânicos desdobramentos do cosmos, para dar voz à nossa onipresente necessidade de coerência, valor e propósito. É uma contribuição requintada, mas temporária. Como nossa jornada através do tempo deixará claro, tudo leva a crer que a vida é efêmera e é quase certo que todo o entendimento ensejado pelo surgimento da vida se dissolverá quando ela desaparecer. Nada é permanente, nada é absoluto e assim, nessa procura por valor e propósito, as únicas ideias relevantes, as únicas respostas importantes e cheias de significado são aquelas formuladas por nós mesmos. Afinal, durante esse nosso breve momento ao sol, somos incumbidos da nobre tarefa de encontrar nosso próprio sentido. Embarquemos.